seja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, Jesus contou esta parábola para alguns que confiavam na própria justiça e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para rezar. Um era fariseu e o outro cobrador de impostos. O fariseu, de pé, rezava assim no seu íntimo: ó Deus, eu te agradeço, porque não sou como os outros homens, ladrões, desonestos, adúlteros, nem como este cobrador de impostos. Eu jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de toda a minha renda. O cobrador de impostos, porém, ficou à distância e nem se atrevia a levantar os olhos para o céu, mas batia no peito dizendo: meu Deus, tem piedade de mim, que sou pecador. Eu vos digo, este último voltou para casa justificado, o outro não. Pois quem se eleva será humilhado, e quem se humilha será elevado. Palavra da salvação. O pobre clama a Deus e Ele escuta. O Senhor liberta a vida do seu servo. O pobre clama a Deus e Ele escuta. O Senhor liberta a vida do seu servo. Podemos sentar. Caríssimos irmãos que estão nos assistindo pelas redes sociais, nós estamos no domingo de número 30. O título aí do nosso jornalzinho é 30º domingo do tempo comum. O padre toda a missa fala, mas é sempre bom a gente lembrar. O tempo comum contém 34 domingos. E a cada domingo a palavra de Deus nos dá um tema para a gente refletir durante a semana. Nesse tempo que nós chamamos de tempo comum, a roupa que o padre usa é de cor verde. Vocês perceberam que ao longo do ano o padre usa 4 cores diferentes. A cor verde é a cor que o padre usa durante 34 domingos que nós chamamos de tempo comum. Não é porque o padre é palmeirense que eu uso verde. O tempo comum tem essa cor. Cor de esperança, mas também é a cor que simboliza que algo ainda não está maduro, portanto precisa amadurecer. Eu preciso amadurecer o meu relacionamento com Deus, e quando eu estiver totalmente maduro, aí esse mundo já é pequeno para mim, está na hora de eu voltar lá para a casa do Pai, está na hora de eu abraçar essa salvação que a palavra de Deus vem nos prometer. E nesse domingo nós temos as 3 leituras que nos levam a refletir que Deus tem um carinho todo especial pelas pessoas simples, pelas pessoas humildes, pelas pessoas que nós chamamos de marginalizadas, que vivem à margem da sociedade. Primeira leitura que nós ouvimos, livro do Eclesiástico, o capítulo 35. Gente, o livro do Eclesiástico foi escrito mais ou menos 170 anos antes de Cristo. E foi escrito numa época em que a Palestina, lá o lugar onde Jesus viveu parte da sua vida, estava totalmente dominada pela cultura grega. É aquele período da história que nós estudamos lá no colégio, que nós chamamos de helenismo.
O helenismo o que foi? Foi uma tentativa de colocar a cultura grega como se fosse a melhor cultura do mundo, fazendo assim com que eu esquecesse da minha própria cultura, com que eu esquecesse das minhas raízes, com que eu me esquecesse até mesmo do próprio Deus. E era isso que estava acontecendo 170 anos antes de Cristo. Então o autor do livro do Eclesiástico tenta, a partir desse livro, convencer o povo daquilo que eles tinham de bom. E ele vem dizer assim: nós temos a Torá, nós temos a lei. E essa lei foi revelada pelo próprio Deus, portanto, ela é verdadeira. E se essa lei é verdadeira, ela é fonte de sabedoria. Ou seja, nós encontramos sabedoria na palavra de Deus. Não existe outra forma de encontrar sabedoria. Agora, vamos entender uma coisa: sabedoria não é acúmulo de conhecimento. Quando a gente fala que tal pessoa ela é sábia, a gente logo associa, ela fez várias faculdades, então ela é uma pessoa sábia. Mas a sabedoria que está nos propondo a reflexão dessas leituras não é acúmulo de conhecimento, mas é uma sabedoria que vem do próprio Deus. É uma sabedoria que nós chamamos de sabedoria que faz com que eu dê sabor às coisas. Portanto, uma sabedoria de sabor, não de saber. E essa sabedoria de sabor, eu adquiro ela na minha intimidade com Deus. Não tem outro caminho que me faz próximo de Deus, senão essa que passa pela sua palavra, que passa pela sua experiência. Esse caminho dessa sabedoria, diz a primeira leitura, está na prática da verdadeira religião. Não é somente cumprir normas, cumprir a lei, diz a primeira leitura. É preciso viver a justiça, é preciso respeitar o direito dos mais pobres. E aí ele continua dizendo que Deus não pode ser comprado, principalmente por aqueles que praticam injustiça. Imaginem se fosse verdade isso, gente. Se uma pessoa que desvia milhões e milhões de reais dos cofres públicos, de repente pega 1% daquilo, faz uma caridade e está tudo certo com Deus. Primeira leitura está dizendo: Deus não se deixa subornar. Deus não está à venda. E aí começa a leitura dizendo: Ele é, versículo 15 da primeira leitura, um juiz justo, que não faz distinção de pessoas, que não se deixa subornar pelos presentes daqueles que adquirem as suas riquezas através da injustiça. Portanto, Deus faz justiça aos pequenos, aos pobres. Depois a segunda leitura, a carta de São Paulo a Timóteo, o capítulo 4, foi um texto que foi escrito mais ou menos 80 anos depois de Cristo. E esse texto da segunda leitura foi escrito numa época em que a igreja de Cristo estava sendo perseguida. A igreja estava sendo ameaçada de divisão. Havia várias heresias dentro das comunidades que precisavam ser combatidas. E isso vinha causando muita confusão na cabeça das pessoas. Juntando tudo isso com a perseguição que a igreja sofreu no século I, o povo começou a ficar desmotivado. Se falar de Jesus Cristo faz com que eu seja perseguido, com que eu seja preso, e muitas vezes com que eu seja até morto, por que é que eu vou falar? Então Paulo escreve para Timóteo, pedindo que a comunidade se mantenha firmes na fé, se mantenham fiéis na missão que Deus lhes confiou. Então Paulo, que estava preso, ele começa a fazer um balanço daquilo que foi a sua vida, nessa segunda leitura de hoje. E nós sabemos como é que foi a vida de Paulo, gente. É uma historinha que nós aprendemos lá na catequese. Como foi a vida de Paulo desde o seu encontro com Cristo a caminho de Damasco.
Por Cristo e pelo Evangelho, Paulo sofreu. Por Cristo e pelo Evangelho, Paulo lutou, Paulo gastou a sua vida, para que nós tivéssemos acesso a essa salvação. São Paulo viajou muito. Depois daquela experiência lá a caminho de Damasco, Paulo não parou um minuto, fez várias viagens missionárias. Então, nessa segunda leitura, no finalzinho da sua vida, ele se sente como um atleta que correu, que lutou até o fim para vencer e está satisfeito com o resultado. E aí o que ele diz? Lá no versículo 8 da nossa segunda leitura: agora está reservada para mim a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, não somente a mim, mas também a todos que esperam com amor sua manifestação gloriosa. Ou seja, São Paulo está dizendo: eu corri, eu lutei, eu venci, agora essa coroa é minha. Mas ela não é só minha, diz Paulo, ela é de todos aqueles que, como eu, anunciam Jesus Cristo, que, como eu, levam a palavra de Deus por onde passa, que, como eu, doa a sua vida por uma causa. Paulo tem consciência de que esse caminho, ele é difícil. Afinal de contas, no mundo de hoje, gente, é difícil falar de Jesus para as pessoas. Eu dizia domingo passado, basta alguém debochar da nossa fé, que a gente se esconde. Basta a gente debochar da imagem de Nossa Senhora Aparecida, que a gente se esconde. A gente tem medo, mas nós temos medo do quê? De falar que atrás daquela imagem está escondida a mãe de Deus. Não é a mãe de Deus que está ali. Está ali uma representação daquilo que foi Maria. Mas muitas vezes, até mesmo por ignorância, a gente se esconde. Basta um irmão evangélico bater lá na nossa porta e começar a nos questionar, que a gente fica com um monte de interrogação na cabeça. Falta de intimidade com a palavra de Deus. Quando a gente é íntimo da palavra de Deus, nós lembramos daquele versículo: eu colocarei nas vossas bocas palavras sábias. Eu colocarei nas vossas bocas palavras que ninguém poderá questionar. Mas para que isso aconteça, eu preciso ser íntimo da palavra. Há quanto tempo você não lê a Bíblia, meu irmão? Há quanto tempo a palavra de Deus está lá na estante, ajuntando pó? Como é que a bênção vai chegar na nossa vida desse jeito? Depois o nosso evangelho de... só mais uma coisa da primeira leitura, da segunda leitura. São Paulo termina a segunda leitura dizendo o quê, gente? Vamos ler junto lá, no finalzinho da segunda leitura. A Ele a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Olha que coisa bonita. Será que no último dia da nossa vida nós vamos ter coragem de dizer essa frase? A Ele a glória pelo céu. Passei por tudo nessa vida. Experimentei a dor, experimentei a solidão, experimentei o abandono, mas Ele nunca me abandonou. Portanto, a Ele a glória pelos séculos. E por fim, o nosso evangelho de hoje, o evangelho de São Lucas, o capítulo 18. Temos aqui uma grande lição sobre o reino de Deus. E hoje, os protagonistas desta história são dois: um fariseu e um cobrador de impostos. Mas afinal de contas, quem são esses dois dentro da Sagrada Escritura? Vamos entender uma coisa, gente. Os fariseus, na época de Jesus, eram muito conhecidos pela sua radicalidade. E eles mesmos fazem questão de dizer, jejuavam 2 vezes por semana, pagavam o dízimo certinho, não pediam nada para Deus. E eram vistos pela sociedade como homens sérios. E por outro lado tinha um cobrador de impostos, que era desprezado porque cobrava impostos para os romanos. E além de cobrar impostos, eles tinham uma fama muito ruim. Sempre os acusavam
de se enriquecerem de forma imoral, de desviarem dinheiro dos impostos. Então nós temos aqui dois tipos de vida. O fariseu, aquele que cumpre a lei, aquele que cumpre a regra, aquele que tem uma vida reta, aquele que está cheio de certeza de que ninguém tem nada contra eles, ninguém pode acusá-los de nada. E do outro lado, tem o cobrador de impostos, que é o modelo da pessoa que erra, que é o modelo do pecador, que não cumpre a lei, e que tem consciência de que não é digno. Por isso que ele reza, dizendo: Senhor, tem compaixão de mim, eu sou um pecador. Aí Jesus vem dizer: esse último voltou à amizade com Deus, o primeiro não. Ele diz: esse último foi justificado. E aí nós podemos nos perguntar: mas por que isso? O grande problema do fariseu é de pensar que, porque ele tinha uma vida justa, porque ele tinha uma vida reta, Deus devia alguma coisa para ele. E muitas vezes nós agimos assim também, gente. Não é porque eu tenho uma vida reta, uma vida justa, que Deus me deve alguma coisa. Isso é minha obrigação. Deus não me deve absolutamente nada. São Paulo vem dizer: Ele já nos deu muito mais do que nós merecemos. E o grande problema desse fariseu é isso, de achar que, eu faço tudo certinho, eu cumpro tudo certinho, Deus não tem nada contra mim, então quando eu pedir alguma coisa para Deus, Deus é obrigado a me dar. Ele se esquece de que a salvação não se dá pelo esforço humano, a salvação não se dá pelo bom comportamento, a salvação se dá pela minha adesão a Jesus Cristo. É por isso que os nossos irmãos evangélicos vêm dizer: só Cristo salva. E de fato, só Cristo salva. Mas para que Cristo me salve, eu preciso me deixar salvar. Cristo não vai vir aqui e vai dizer: você está salvo. Não, eu preciso mostrar com a minha vida que eu quero essa salvação. E como é que eu faço isso? Com uma vida santa, com uma vida sem as marcas do pecado, com uma vida voltada para o projeto de Deus. E qual é esse projeto? Que nós vivamos em paz, que nós sejamos homens e mulheres solidários, que nós nos amemos uns aos outros, que não gastemos a nossa vida falando mal ou desejando mal para o outro. Ou seja, que nós olhemos para a nossa vida. Assim nós vamos construir essa grande civilização do amor, que é o grande projeto de Deus, que vivamos a experiência do amor nos nossos relacionamentos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Santos